Quando o Espírito de Deus toma a boca do mensageiro, a palavra produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora mais uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Danilo Queiroz. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois essa palavra é para você. Boa noite aos vencedores. Tem vencedor aqui ou não? Então, mais uma vez, boa noite aos vencedores. Paz seja com todos, amém? Neemias, capítulo de número 2, versículo de número 17. Para combater o espírito da miséria, a pessoa precisa identificar onde é que ela está sofrendo com isso. O Neemias identificou. E ele vai contar assim para o povo. Neemias capítulo 2, verso 17. Vamos lá. Então lhe disse: bem vede vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Amém? Você ser um filho de Deus e não exercer o direito que tem, é como alguém que tem uma grande herança já disponível, mas vive do pior jeito possível. A palavra de Deus te dá acesso a tudo que o Senhor sempre sonhou para você. Você precisa querer e tomar posse desta palavra hoje. O Neemias está olhando para o povo e falando assim: olha a situação que a gente está. Vamos olhar aqui para Jerusalém. Jerusalém não era aquela cidade maravilhosa mais. Estava queimada, os muros fendidos. Lembre-se que o Neemias está na mesma época que o Esdras também. Mas o Neemias tinha a função de edificar um muro. E Esdras a casa de Deus, terminar a casa de Deus e ser o sacerdote da casa de Deus. Só que o Neemias está falando: nós estamos vivendo uma miséria. E nós temos que reconhecer isso, para que a vergonha, ela acabe no meio de nós. Às vezes o povo de Deus fica para trás, e serve de vergonha para o povo do mundo, e serve de vergonha alheia aí fora. A vergonha no meio de nós tem que acabar em nome de Jesus. Você é filho de Deus, você é vencedor. E esta palavra vai reedificar em nome de Jesus, amém? Então eu vou reler o verso 17, você repete, bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Amém? Você quer viver uma vida de honra na presença do Senhor? Ele também quer te dar isso. Então, por favor, desocupe as mãos e vamos aplaudir ao Senhor Jesus e a esta palavra. Aplauda ao Senhor, porque é Ele que prospera o teu servo e a tua serva. É Ele quem levanta o seu povo do pó. Pai Santo, Deus bendito e todo-poderoso, nós te aplaudimos e te glorificamos, Senhor. Abra o céu e receba este louvor, e sobre cada vida que te aplaude e te glorifica, que haja despertar para cumprir a tua palavra, e que a tua palavra vá e prospere naquilo a qual está sendo mandada,
em nome de Jesus. E os que creem, digam amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Pode sentar-se, por favor. Eu quero que você entenda que por mais que o título deste seminário hoje ele causou um certo impacto, porque às vezes a pessoa está em miséria, mas ela não assume que está. E às vezes usamos termos bíblicos fortes, e a pessoa às vezes fica num certo impacto. O que significa miséria? Significa carência absoluta de algo que faz com que ela subsista. A miséria, ela não está só presente na vida de uma pessoa que não tem poder econômico. Se a miséria é uma carência absoluta, tem até um significado dizendo que é uma penúria, é uma pobreza profunda. A miséria pode estar na vida familiar. Na vida familiar. Ela pode estar vivendo uma vida familiar miserável. Mesmo tendo um bom emprego, tendo vários diplomas, sendo respeitado lá fora, venceu fora de casa, fracassou dentro do lar, é uma miséria. Existem pessoas que até têm uma certa estrutura familiar, mas vivem uma miséria sentimental. Não conseguem ser felizes nessa área da vida. Já outros até conseguem ter uma estrutura da família, no sentimento, mas vivem uma miséria na saúde. A saúde não permite que a pessoa desfrute a bênção de Deus e não se espante. Existem pessoas que vivem miséria até na alma, na vida espiritual. A igreja em Laodiceia era uma igreja que tinha um poder econômico muito grande, os seus membros. Eles tinham uma imagem muito boa. Em Laodiceia começaram a fazer tratamento dos olhos. Era uma cidade famosa por ser cidade dos médicos. O povo tinha uma grande honra de dizer: eu moro lá em Laodiceia, porque lá tem tratamento ocular. Aí um dia Jesus manda uma carta, está lá em Apocalipse 2:17, 3:17 aliás. Ele fala assim: vocês dizem, rico sou, não tenho falta de nada, porém vocês são pobres, desgraçados, cegos e nus. Ou seja, Deus olhava aquele povo como um povo miserável. Mesmo que você olhasse para eles e falasse: mas eles não são miseráveis aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus havia uma miséria espiritual. O orgulho corroía aquele povo, a cegueira não aceitava. Então a primeira coisa que você tem que saber, você tem que identificar se alguma área da sua vida está sendo atingida pelo espírito da miséria, e você tem que sair do buraco para combater. Eu já disse várias vezes, e a Bíblia se prova quanto a isso: Deus não trabalha com covardes. Ele pode até chamar o covarde, mas Ele não aceita que o covarde permaneça covarde. Olha a miséria que o mundo está vivendo nesses últimos dias. Veja as misérias e mazelas da sociedade. Nós temos que ser como Neemias, levantarmos uns aos outros e dizer: ninguém que está ouvindo essa palavra vai ficar do mesmo jeito, vai trabalhar de um jeito diferente, vai voltar para casa de um jeito diferente hoje, vai entrar na igreja e sair de um jeito diferente, e a sua vida será edificada sem miséria alguma, em nome de Jesus. Porque quando o espírito da miséria ele é identificado, ele tem que ser expulso, porque senão você vai ficar num buraco sem saber como combater isso, mesmo dizendo que serve um Deus poderoso. Porque senão será um Deus só de ouvir falar. Ouvir falar que o Senhor fez isso e fez aquilo, e na sua vida está com uma carência absoluta do poder de Deus. Veja o que está escrito em Juízes, capítulo de número 6, por favor.
O versículo é o de número 11. O contexto desta história é 7 anos de escravidão e um povo que subia como gafanhoto para roubar todas as novidades da terra. E de quem que eles faziam isso? Do povo de Deus. 7 anos. 7 anos. Até que Deus vai levantar um. Mas este que Deus vai levantar, ele ainda não sabe. Ele está ouvindo a palavra, mas ele ainda não sabe que é através dele que uma nova história dentro da casa, dentro da cidade, dentro dessa igreja irá ser anunciada para glorificar o nome de Deus. Sabe por que ele não sabia? Porque o medo era tão grande, a visão que ele tinha de si mesmo era tão distorcida, que quando Deus vai falar com ele, ele não consegue ouvir direito a Deus. Sabe o que falta para muita gente viver a palavra? Ouvir e acatar aquilo que Deus fala. Às vezes a pessoa ouve, ela até levanta a mão, mas aí chega a hora lá fora dela viver o que o Senhor tanto diz. E aí ela tem medo, porque ela fica pensando: eu tenho que salvar esse pouquinho que eu tenho. Eu tenho que salvar, porque é melhor o pouco com Deus, né? Tem gente que fala pouco com Deus diga comigo, errado. Pouco com Deus é pouco ainda. É ou não é? Agora, se ele multiplicar, não será pouco, será muito, e vai ser transbordante na sua vida. Mas esse negócio de pouco com Deus é muito, é conversa. Pouco, até mesmo com Deus, é pouco ainda, a não ser que ele multiplique. Era poucos pães. Se Deus não multiplicasse, daria para alimentar uma multidão? Ele multiplicou. Mas a pessoa que se agarra em pouco, não estou falando para ser ingrato, eu estou falando para não se conformar e não ficar acuado para o cenário atual, para os preços, para os impostos, para as ameaças. Tem gente que tem um negócio, aí quando vem uma crise no negócio dela, ela já pensa em voltar a trabalhar a carteira registrada de novo. Ela quer abandonar o projeto. Veja a situação desse homem. Juízes 6, verso 11. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizerrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar. Para que ele estava fazendo isso, gente? Ou seja, a preocupação de Gideão não é levar o pão de cada dia para casa, era só para o inimigo não tocar. Sabia que tem até dizimistas que devolvem o dízimo com mais medo do devorador do que por honra ao Senhor? Até para devolver o dízimo, você não pode devolver como se fosse algo qualquer. Por isso tem pessoa que fala: mas eu sou fiel, mas na hora que ela tem que confiar em Deus, ela não confia. Ele estava malhando trigo no lagar, porque trigo se malha na eira, no local aberto. O lagar é para pisar uvas. Ele estava dentro de um buraco e olhando constantemente se o midianita não vinha. Quando o midianita vinha, o povo de Deus nem lutava mais, eles entregavam. E quanta gente com a palavra já não está se entregando às crises do mundo, já não está entregando, dizendo: é assim mesmo, não tem jeito não, pastor, é daí para pior. Essa era a mentalidade de um homem que vivia na miséria, dentro da própria alma, mas ele ainda não sabia. Deus chama ele e diz assim, versículo 12: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso.
Mas Gideão lhe respondeu: Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele, e está olhando para você nesta noite também por esta palavra: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Senhor, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu. Está vivendo uma vida de prosperidade ou uma vida de miséria? O Gideão, economicamente, não era tão pobre assim. Não era tão pobre. Eles tinham uma eira, eles tinham terrenos. Nós vamos descobrir que depois o pai dele tem criação de bois. Mas ele se via assim. Saiba que a pobreza não é uma questão só de saldo bancário. Tem gente que está na maior luta financeira, está improvisando tudo na vida, mas a mentalidade dela e as palavras dela é como de alguém que está nadando de braçada, que está vencendo. Às vezes a pessoa está até plantando, chorando, mas ela está levando uma preciosa semente dentro do coração dela, uma fé tão grande: eu vou colher sorrindo, e logo, logo eu vou contar um grande testemunho. Agora tem gente que até tem um recurso, mas vive a miséria dentro de si mesmo. Quantos empresários, a empresa dele tem giro, tem cliente, e ele fica dizendo: está fraco o negócio, bom foi em tal ano, e nunca está bom. Eu já conheci empresários de diversos ramos, ramo alimentício, de indústria, que vende carros, setor imobiliário. Boa parte deles que não só lucram, mas não conseguem prosperar a alma, diz assim: está muito fraco, está difícil, dinheiro até tem, mas não aprendeu o que é prosperar com Deus. Tem gente que, se você falar para ela assim: fulano, você tem uma cara de rico, ela quase se ofende. Ela fala: eu não, eu sou pobre. É assim ou não é? Talvez você já fez isso. Talvez você faz isso e vai ter que mudar. Eu não estou falando isso por egocentrismo. Você não é o centro de Deus, não. Deus é o centro da nossa vida. Mas eu quero que você entenda que você tem valor para Deus. E você agora tem que começar a ser livre dessa inferioridade maldita que está te levando a uma prisão, mesmo servindo ao Senhor. Porque o reino dos céus quer se abrir à sua vida. Deus vê valor em você. Não se detone nas suas próprias palavras. Comece a lembrar: Deus viu valor em mim, então eu serei vencedor e eu vou prosperar em nome de Jesus. Porque esse daqui dizia: se o Senhor é comigo, por que eu vou para a igreja, minha vida não muda? Acho que eu vou parar de ir. Poxa, eu faço a campanha e nada acontece também desse jeito. Não vai acontecer. Vai ficar no buraco com medo do inimigo, como muito crente até hoje tem medo do diabo. Verdade ou não é? Tem medo do diabo.
Tem medo do diabo, tem medo da miséria, tem medo do amanhã. Ah, se o governo tal mudar isso, o que vai ser de nós, pastor? Deus vai cuidar do seu povo. Deus vai fazer o povo, nos dias mais difíceis, prosperar como nunca prosperaram antes. E para nós, mesmo para você que viveu dias bons ontem, este é o dia que fez o Senhor, este é o dia da bênção, e este mês será um mês de colheitas extraordinárias para você, em nome de Jesus. Aplauda como um vencedor. Você vai ter que sair do buraco hoje. Deus viu e vê valor em você. Pastor, a minha família não é a mais rica. Deus não te perguntou isso. Ou perguntou? Pastor, dos meus irmãos, eu acho que eu sou o patinho feio. Pode até ser, mas Deus também não está trabalhando com essa condição. Deus nunca trabalha com a tua condição. Deus trabalha com a visão que Ele tem das coisas e da palavra. Quer que a sua vida dê certo, comece a trabalhar com a visão de Deus. Para de se lamentar. Amanhã você vai trabalhar e vai prosperar. Amanhã a porta que estava fechada vai se abrir. Amanhã você vai derrubar mais um gigante em nome de Jesus. Amanhã começa o povo de Deus ser o povo que vai conquistar as melhores coisas dessa cidade em nome de Jesus. E a ideia que muitos não tinham, hoje já vai ter gente que vai sonhar com uma nova ideia. Só que não fica só no sonho não, viu? Acorda praticando a ideia. Vai atrás. Gideão ficava se lamentando. E Deus vai dizer para ele que ele tem o maior dos recursos. Que não era o campo, não era o lagar, não era o trigo, não era os bois, não era nem a família. O maior recurso era esse, verso 16. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, esse é o seu maior recurso. Tu ferirás os midianitas, resolverás os problemas, como se fossem um só homem. O Gideão apavorado, começa a sair do buraco e aquela palavra começa a entrar no coração dele. Ele fica insistindo que é pequeno, que não pode, Deus falando, você pode sim. Querido, a mesma força e a mesma boca que reclama, que amaldiçoa e que impede, é a mesma boca que vai começar a se abrir para agradecer, profetizar e prosperar em nome de Jesus. Às vezes a pessoa com a mesma má vontade que ela tem de não fazer, é a vontade que ela vai ter de fazer agora. Deus olhou para Gideão e falou: você já tem força, meu filho. Você só está dando lugar para o seu medo. É por isso que a miséria tomou vocês. É por isso que quando vem a novidade da terra, a melhor época da terra, vem os midianitas como gafanhotos e consomem o fruto da terra. E vocês ficam de que jeito? Em buracos escondidos. Hoje em dia tem muita gente lutando, dizendo ser de Deus, falando, Deus não vai prosperar as pessoas não. Essas pessoas não sabem o tamanho do Deus da palavra. O povo de Deus só perde para os ímpios quanto às riquezas, porque desconhece o mínimo do tamanho deste Deus. Quando você passa a entender a grandeza que tem o Senhor que está falando com você, você começa a imaginar que o seu maior sonho é algo muito pequeno para Deus e que Deus terá muito mais para você. Abra a palavra de Deus em Isaías. Livro de Isaías,
capítulo de número 40, por favor. Esta palavra, ela é extremamente forte, a partir do versículo 13. Vamos ler o 12, aliás, para você entender a dimensão do Deus da Bíblia, do Deus da palavra, do Deus da paz e vida e do seu Deus também. Quem mediu com seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu em medida o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em... Sabe como se pesa 1 quilo de farinha? É Deus pesando todas as coisas grandes do mundo. O céu é algo quase que infinito para o ser humano, né? Deus mede o céu assim, 1 palmo, 2. Olha o tamanho da dimensão que estamos falando. Sabe o que faltava para Gideão, para o povo de Neemias, para o povo que se lamentou no deserto, para o povo que até hoje fala que a prosperidade não é algo de Deus para nós, que a gente vai ter que sofrer mesmo? Falta caminhar com o Espírito da palavra. E o Espírito da palavra é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus sabe onde você vai desempenhar as suas melhores habilidades. Andando com o Espírito de Deus, você não vai perder tempo, nem fazendo uma prova que não for uma bênção de Deus para você. Com o Espírito de Deus, você não vai perder tempo numa negociação que não for ser bênção para você. Deus vai logo te falar e você vai cortar o assunto rapidamente. Com o Espírito de Deus, você compra um terreno hoje, amanhã começa a se valorizar de um jeito tão grande, e aquilo que era uma semente se torna 100 vezes mais abençoado. O Espírito de Deus não precisa de conselho, é Ele quem aconselha. Jesus falou, o Espírito Santo, quando vier, Ele vai ensinar todas as coisas. Você acha que em todas as coisas o Espírito Santo não pode te ensinar a trabalhar? Tem gente que às vezes tem uma lanchonete, aí a pessoa fala assim, pastor, se eu não vender bebida eu não vou lucrar. Deixa eu te apresentar uma das franquias que hoje em dia nem é acessível mais, você ter uma franquia chamada McDonald's. Alguém aqui já ouviu falar disso? É um pouquinho famosa, né? Só tem no mundo inteiro. Lá, se você quiser beber alguma coisa, vai beber um suco ou um refrigerante aguado. Se quiser. Se quiser. Seu filho gosta de McDonald's? O meu gosta. Lá não dá para sair sem gastar no mínimo R$50. Você já foi? Quem já foi? Você gastou menos de R$50? Difícil, hein? Se levar um menino e a esposa, difícil. E olha que a mulher fala que não come essas coisas, hein? Imagina se comesse, hein? Pastor, mas faz mal para a saúde. Pastor, mas é isso ou aquilo. Mas eles determinaram uma estratégia, são fiéis à estratégia, e no mundo inteiro prosperam. Eu acho difícil o dono geral da marca McDonald's ser um cristão. Inclusive, tem um documentário que diz que o McDonald's é fruto de um roubo de patente. O dono só tinha uma visão para uma cidade, chegou alguém mais ganancioso e roubou a ideia e levou a marca. E aí expandiu para os Estados Unidos inteiro e depois para o mundo inteiro. O ímpio consegue às vezes prosperar sem o álcool no comércio. Aí vem o servo de Deus e ele acha que vai precisar disso.
que ele vai precisar vender cigarro, que ele vai precisar vender mercadoria que veio sem nota, produto de furto. Você acha que você precisa disso servindo a Deus? Andando com o Espírito de Deus te aconselhando, faz isso. Procura tal lugar. Pastor, hoje os preços estão difíceis. O Espírito Santo sabe onde estão as melhores negociações. Sabe o que está escrito? Que nunca se viu, nem com os ouvidos se perceberam, um Deus que trabalha pelo seu povo. Você é povo de Deus? O Espírito Santo trabalha com você. Só que às vezes está faltando essa comunhão do trabalhador, do empresário, do servo de Deus com o Senhor. Porque olha o que está escrito aqui no verso 13: quem guiou o Espírito do Senhor? E o que conselheiro o ensinou? Preste atenção, o povo era escravo há 430 anos, só sabiam fazer tijolos. Era a única coisa que cada um ali sabia fazer no meio do deserto, a não ser o Moisés, que pastoreava no meio do deserto. Então Moisés tinha uma habilidade com agricultura um pouco, e com animais. Cuidava do campo do seu sogro e pastoreava alguns poucos animais. Aí chegou Deus falando assim: eu quero uma casa móvel, um tabernáculo. Nesse tabernáculo vai ter ouro, vai ter prata, eu quero em tais medidas, eu quero tal bordado, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí Moisés começou a pensar: tudo bem, Senhor, eu estou anotando tudo aqui, mas quem é que vai fazer isso? A gente vai terceirizar? Aí Deus falou: chama 2 homens lá, eu vou envolver eles com o meu espírito, e vou pôr o ouro nas mãos deles, e eles vão começar a trabalhar com ouro, com prata, com bronze, e ainda vou dar o Espírito Santo para eles, e eles vão sair ensinando outras pessoas a prosperarem também. E o povo de Deus, que só sabia fazer tijolos para realizar sonho dos outros, começou a trabalhar com ouro, com prata, começou a construir, começou a prosperar. Esse é o mesmo Deus que está falando conosco hoje. O mesmo Deus. Olha o versículo 14. Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento, e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhes ensinasse a sabedoria, e lhes fizesse notório o caminho da ciência, do conhecimento? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como a uma coisa pequeníssima. É uma questão de percepção. Se você olhar com a tua visão, talvez ter muito dinheiro, recurso, talvez é uma coisa, quem me dera, né? Talvez é uma coisa muito longe. Pastor, tendo saúde está bom. Ter saúde é uma bênção. Mas ter saúde e viver uma vida de passar vontade, necessidade, sem recurso, não é o que Deus sonhou para você. O nosso Deus olha para as coisas grandes, as nações, e cada país é um país gigantesco, né? O nosso país é um país gigantesco. O nosso país é tão grande que tem lugar que você vai, e se uma pessoa fala rápido, você pensa que ela está falando outra língua. É ou não é? Já teve lugar que eu fui, que eu falei: gente, desculpa, pastor, fala devagar que eu não estou entendendo. Me desculpa. Parecia que a pessoa estava falando outra língua, e era o português. Mas o nosso país é tão grande que cada terra tem um sotaque próprio, uma palavra, um jeito diferente de entender. Deus falou: eu junto todas as nações como uma gota num balde.
Você tem que deixar de se apequenar. Diante de Deus nós somos servos. Somos pó, barro, cinza, não somos nada. Mas diante desse mundo, nós somos filhos de Deus. Você tem que prosperar nessa visão em nome de Jesus. Você tem que alcançar as grandezas sim em nome de Jesus. Tem que plantar para colher sim em nome de Jesus. Vai trabalhar com sabedoria e vai colher resultados que só colheria em 10 anos, em um só ano, porque Deus é grande e Ele é poderoso para fazer além do que pedimos e até pensamos em nome de Jesus. Pode glorificar o nome de Deus, porque Ele vai trazer grandezas para a sua vida em nome de Jesus. Fica de pé, por favor. Veja se você entendeu. Deus é grande, sim ou não? Você tem que pensar grande ou pequeno? O problema é você tomar uma pancada no mundo e você ficar chutando pedra no meio do caminho. Às vezes a pessoa diz servir a Deus e até chinelo dela dura menos. E eu vou te explicar por quê. Aqui chama chinelo ou sandália? Em Manaus era sandália. Quando falava chinelo, o povo ficava olhando assim para a nossa cara. Chinelo, sandália, chame como quiser, é seu mesmo? Mas tem pessoas que até o sapato, o chinelo, a sandália dela gasta, porque ela diz servir a Deus, mas ela vive assim, ó. Sai de uma reunião como essa, amém, irmão, você vai vencer. Pastor, ora por mim, hein? Ah, não vou orar não. Não, se você sair assim hoje, eu não oro não. Juro para você que eu não oro, diante do Espírito Santo que está aqui, eu não oro. Não oro. Não é possível. Deus é muito grande, querido. Você tem que começar a conhecer esse Deus. Tinha um homem que ele era o mais rico do Oriente. Olha que ser rico no Oriente nunca foi fácil. Nunca foi fácil ser rico. Imagina o mais rico. Até hoje é difícil. Porque o povo do Oriente é muito rico. Muito rico. Ele chamava-se Jó. Deus tinha um bom testemunho dele. No final da vida, ele assume: olha, eu estou dando uma volta por cima, eu estou saindo de uma profunda miséria em todas as áreas, porque ele foi atingido em todas as áreas. Desde a sua vida econômica até o seu casamento se tornou uma miséria. A mulher queria que ele morresse, porque a situação dele era tão difícil, tão complicada. E ele começou a confessar num testemunho dizendo assim: antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora eu te conheço porque eu ando contigo. Você tem que começar a andar com Deus, querido. Quando você anda com Deus, até o que ia dar errado na sua vida é para dar certo, é para a sua vitória. Quando você pensa que perdeu alguma coisa, você aprende com aquilo que aprendeu, prospera ainda mais. Quando o Gideão saiu do buraco, ele se tornou um homem valente, matou o segundo boi do pai. O pai dele se converteu, porque viu que o filho saiu do buraco. Se você é um salvo dentro da sua casa, a luz tem que resplandecer em você. Você é filho de Deus. Se tiver que confessar fraqueza, precisar ser curado, tratado, consolado, faça tudo isso aqui. Porque quando chegar em casa tem que chegar um vencedor, uma vencedora. Alguém disposto a vencer. Alguém disposto a tomar posse do que já é seu por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque senão você vai ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada. Lembra quando um dos filhos do pai, que não saiu da casa do pai, ele ficou indignado porque uma festa no meio da semana para um filho ingrato. Falou: poxa, meu pai está matando um bezerro cevado. Parou os trabalhadores, gastando dinheiro para esse ingrato. Eu estou aqui todo esse tempo. Aí ele ficou emburrado para fora de casa. Igual quem ficou ouvindo todo mundo contar testemunho e a vida dele não muda. Ele fica emburrado dentro da igreja.
Ele cruza os braços e fala assim: vou ficar de cara feia para o pastor. Cara feia para mim é fome, irmão. O máximo que eu vou te fazer é te pagar um McDonald's, né? Do mais barato, tá? Não vai ser do mais caro, não. Vou ficar de cara feia para o pastor. Aí o pai foi lá fora e falou: filho, entra, filho. Gosta de churrasco, filho? Eu matei um boi. Vamos nos alegrar. Seu irmão estava perdido. Foi achado. Pensei que ele estava até morto. Ele reviveu. Aí ele falou: não, pai, é que eu estou aqui, sempre te servi. O Senhor nunca fez isso por mim. Ele falou: filho, tudo que eu tenho é seu. Você não desfruta se não quiser. Tem gente que nem serve a Deus, mas olha os princípios bíblicos para prosperar. Imagina você tendo compromisso com o Espírito de Deus. E falando: Espírito Santo, eu quero que a minha vida mude. Eu não quero mais ter medo de atender uma ligação. Eu não quero mais ter medo de fracassar, porque tem gente que não prospera com medo de fracassar. Tem gente que tem um sonho, trabalha, tem uma estabilidade, e essa estabilidade faz com que a pessoa viva uma miséria de nunca realizar o sonho dela. Ela tem um sonho, e o sonho não foi aquilo. Tem gente que só fez a faculdade que fez porque a mãe mandou. Não era o que ela queria, não era o sonho dela. Tem gente que vai só se tiver apoio de alguém. Por isso que o Gideão falou: minha família é a mais pobre. Eu sou o menor da minha casa. Eu não tenho apoio. E Deus falou: eu estou aqui, meu filho. Eu sou contigo. E você tem valor para mim. Agora, não basta Deus enxergar valor em você e você mesmo se enxergar como um zero à esquerda. Não basta. Jesus te deu tanto valor que deu a vida dele para você. Ou você assume essa salvação e entende que você tem sim valor para Deus, ou você vai sofrer como alguém que só conhece Deus de ouvir. Deus só faz na vida dos outros, mas Deus quer fazer na sua vida também. Por isso que uma pessoa, quando ouve a palavra, mesmo num dia de prosperidade como esse, ela tem que entender que a palavra de prosperidade vai funcionar junto ao Espírito de Deus. Quem é que envia o Espírito de Deus? O Senhor Jesus, o nosso único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador. Então o primeiro passo é a pessoa entregar a vida dela para Jesus, para ela sair do buraco, para a alma dela sair do buraco. Está escrito: a alma generosa prosperará, ou seja, a prosperidade tem que vir da alma primeiro. A maior prosperidade do salvo é não temer nem a morte, porque ele fala: se eu morrer agora eu estou no céu, graças a Deus. Nem a morte mais ele tem medo. Ele não fica mais com medo de morrer hoje ou amanhã ou daqui 100 anos. Ele falou: no dia que eu tiver que ir, eu irei para o reino do meu Senhor. A certeza de salvação é a maior riqueza que qualquer pessoa na terra pode conquistar. Então, se você não entregou sua vida para Jesus, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar com você, porque Jesus tira você de um buraco chamado perdição da alma. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus. O problema foi que eu me afastei. Todo pródigo vai parar numa miséria espiritual. Todo pródigo. O pródigo, quando chega uma crise e o dinheiro acaba, ele tenta arrumar um emprego. Não vou voltar para a casa do meu pai, não. Vai trabalhar com os porcos. E daqui a pouco ele começa a olhar a comida dos porcos e ele começa a ter vontade, mas nem isso dão para ele. É quando o fundo do poço chega para o filho pródigo. Ele perde vontade de viver. O Espírito Santo nos faz ter vontade de viver para sempre. Mas quem perdeu este contato, perde essa alegria.
perde essa satisfação. Então, se você precisa voltar para Jesus, talvez você não chegou no fundo do poço e nem precisa. É só você voltar para Deus, porque o Pai ainda está te esperando de braço aberto, e sempre usaremos ainda, porque vai chegar um dia que muito pródigo vai tentar voltar e não vai ter mais volta. Ainda o Pai está esperando. Pastor, eu quero voltar para Jesus. Se você quer voltar para Jesus, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você. Volta para Jesus hoje. Volta para Jesus agora. Agora, o apelo é para você que identificou nesta palavra que existem coisas até dentro de você que precisam mudar. Saiba que às vezes, pelo fato de ficarmos conhecidos um dos outros, às vezes se cria uma barreira, né? O que é que vão pensar de mim se eu for lá na frente? Nós sempre falamos isso, mas é sempre bom repetir. Pouco importa. Sabe por quê? Ninguém aqui vai mudar a vida de ninguém. Eu não vou mudar a sua vida, nem você a minha. Enquanto nós ficamos retidos no que é que vão pensar, a gente volta para o mesmo buraco de vida que estamos vivendo, cheios de medo de perder, e tem alguns que perdem até a certeza da salvação assim. Começa a ter medo até do diabo. O convite é para você que está vivendo miséria com o seu nome. Ter o nome sujo, querido, é uma miséria. É uma miséria. Lembra o que Neemias falou? Vede a miséria que estamos. Vamos assumir. Ah, pastor, não é fácil. Não é fácil continuar no mesmo buraco. Isso não é fácil. Sendo que Deus está estendendo as mãos para te tirar dele. Pastor, eu vivo uma miséria familiar. Eu luto pela minha família. Que adianta se eu enriquecer, ter muito recurso, e a minha família viver do jeito que está? Você é o representante da sua família que Deus te escolheu hoje. Pastor, eu vivo algo na minha vida, uma inferioridade. Eu cresci ouvindo. Isso não é para você, isso não é para nós, isso não é para a nossa família. A nossa família só tem que ter isso ou aquilo. E talvez você aceitou. O Gideão aceitou. Tinha outros pobres, mas ele denominou que a família dele era a mais pobre. Estava todo mundo debaixo da mesma escravidão, mas ele determinou: eu sou o menor. E Deus dizendo: meu filho, vai nessa tua força, eu sou contigo. Você vai vencer os grandes desafios como se fossem um só, porque não é você quem vai vencer, eu vou te dar vitória para você vencer. Pastor, eu vim nessa reunião porque eu tenho um propósito de algo mudar na minha vida. Você não precisa falar para ninguém o que tem que mudar, só assumir para Deus. Pastor, eu preciso que algo mude. Não vai mudar com você ficando no seu lugar, não vai mudar. Tem que ter atitude, querido. E a atitude começa de dentro da casa. Se a pessoa não tem atitude nem dentro da casa do pai dela, imagina lá fora, que vai ter que enfrentar inimigos desleais, o inimigo da alma, o inimigo que quer sondar você com misérias da vida. O Neemias olhou para o povo, já estava templo sendo construído, ele falou: gente, olha para essa cidade, vede a miséria que estamos, vamos assumir e vamos mudar a vida. Pastor, eu trabalho só para pagar a conta, quando dá o final do mês, dá um desespero para chegar o próximo pagamento. Deus pode mudar isso. Deus pode abrir uma prosperidade dentro de você e te fazer andar por caminhos que você nunca andou, mas você precisa assumir isso. Se alguém precisa mudar algo na vida a partir dessa palavra, sai do teu lugar, vem aqui na frente que nós vamos orar e impor as mãos em você, para que isso mude. Vem aqui.
Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Danilo Queiroz. Um oferecimento dos pregadores do telhado.